Olá, está começando o Repórter Ciência, uma vitrine para projetos e pesquisas da UERJ. E hoje vamos conhecer o Biocenas, Núcleo de Fotografia Científica e Ambiental. Quem vai conversar conosco é o professor Antônio Carlos de Freitas. A repórter Flávia Carmanhanes foi até a Floresta da Tijuca para conhecer de perto o trabalho de campo desse projeto. A natureza muitas vezes nos surpreende com sua beleza e diversidade. São tantas espécies, às vezes tão minúsculas que nem reparamos que existem. A fotografia é uma ferramenta fundamental para integrar sociedade, ciência e natureza. É o que faz o Núcleo Biocenas da UERJ. O Biocenas, criado em 2011, é um núcleo de fotografia científica ambiental para estudos da biodiversidade da Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro. O objetivo do núcleo é promover discussões relacionadas à biodiversidade, dando suporte a pesquisas científicas ambientais e atendendo a demandas de pesquisadores, professores e alunos. A gente usa a imagem para educação, para divulgação científica, para trabalhos científicos, publicações, né? Então é uma coisa assim bem ampla, sempre do uso da imagem com relação à divulgação, à educação. O núcleo também oferece o curso de pós-graduação Fotografia Científica Ambiental, para capacitar estudantes e pesquisadores de biologia e áreas afins. O curso é oferecido na UERJ e em várias outras instituições de ensino do país. O trabalho do Biocenas já rendeu até exposições, unindo ciência e arte. Já até trabalhamos com o pessoal da arte também, um edital que nós fizemos, que foi uma forma de expor os animais, as plantas, o que a gente tem, e atrair o público, né? Sensibilizar o público para as questões ambientais. Foi uma exposição muito bacana, onde a gente explorou as formas, os padrões, as cores da natureza. Ficou um trabalho muito bonito. E depois teve um retorno muito bacana, né? Porque as pessoas escreveram que elas nunca imaginaram que um sapo, um inseto, pudesse sensibilizar tanto. Você nunca imagina que num folhiço como esse, né? Uma coisa assim tão jogada no chão, você vai encontrar um anfíbiozinho, né? Um percevejinho colorido ou então camuflado. E você traz aquela imagem em dimensões que a pessoa enxerga os detalhes e se admira, né? De tanto capricho, de tanta beleza, numa coisinha tão minúscula, tão delicada. Quando que começou esse projeto, o Biocenas? Esse projeto, eu sou fotógrafo, né, e professor da casa também, já há muito tempo que eu interajo com a fotografia. E aí, depois de entrar para o departamento, como concursado, eu resolvi colocar essa linha de pesquisa. Então, a linha de pesquisa e a ideia deve ter mais ou menos uns 8 anos. Como surgiu a ideia de criar, usar a fotografia como instrumento de ação desse projeto? Bom, o projeto Biodiversidade para Todos faz parte do Laboratório de Radioecologia e Mudanças Globais. Nós pertencemos ao Departamento de Biofísica e Biometria do Instituto de Biologia, Roberto Alcântara Gomes. E no laboratório já tinha uma linha de pesquisa com fotografia científica. E aí a gente adicionou a fotografia científica ambiental e houve uma oportunidade de um edital FAPERJ, de divulgação científica, e nós introduzimos o Biodiversidade para Todos. Então, ele surgiu numa sequência de eventos que já vinham acontecendo já há bastante tempo no laboratório, na área de fotografia científica. Quando vocês vão a campo, né, qual o critério para vocês fotografarem um determinado animal, uma determinada planta? Bom, a biodiversidade, como todo mundo sabe, é uma coisa muito ampla, muito complexa, né? Então, existem duas abordagens que a gente faz. Uma é o que a gente chama de generalista. A gente vai para o campo sem uma pauta pré-estabelecida. E aí, simplesmente, a gente retrata a biodiversidade de uma forma geral. Quando nós temos... A outra abordagem seria uma situação mais dirigida,
Então, preparamos uma pauta, por exemplo, nós vamos trabalhar, a pauta é camuflagem. Então, a gente já vai focado nisso. Então, a gente procura os elementos que atendem à pauta. Então, é mais ou menos por aí. Quando a gente não tem pauta, nós somos generalistas. Então, a pauta direciona o trabalho da gente no campo. Mas essa pauta é demanda dos pesquisadores, porque vocês atendem também os pesquisadores, né? Sim, sim. Essa pauta é criada como? Bom, existem dois aspectos nesse laboratório, né? Nessa atividade, vamos dizer assim. Uma é a demanda por parte de outros pesquisadores e outra é a nossa própria demanda, porque além de fazer o registro fotográfico, a gente faz a pesquisa usando a fotografia como metodologia também. E assim, quem participa são fotógrafos profissionais ou são cientistas que começam a aprender a linguagem fotográfica? Bom, quem participa é uma boa pergunta. Nós temos alunos, professores do departamento e pesquisadores, e todas essas pessoas, elas passam por um curso que a gente tem de fotografia científica ambiental. Então, por exemplo, os alunos eles desenvolvem as suas monografias, dissertações e teses envolvendo a fotografia como metodologia. E para falarmos uma mesma linguagem no laboratório, esse pessoal passa por essa disciplina, que chama-se Fotografia Científica Ambiental, que já vem sendo oferecida para curso de pós-graduação, não só na UERJ, mas no Rio como um todo e outros estados do Brasil, justamente para preparar a pessoa para fazer uma boa foto, usar em potencial o seu equipamento fotográfico. E essas áreas que vocês fazem, né, esse trabalho fotográfico, né, como é que vocês selecionam essas áreas também? É um pouco de acordo com a demanda também. A gente cobre, nossa cobertura maior é o bioma Mata Atlântica. O Rio de Janeiro está inserido nesse bioma. Mas quando existe a necessidade, ou a oportunidade, nós vamos também para outros biomas, como Pantanal, Cerrado, Caatinga, Amazonas, né? Então vai tudo de acordo com a demanda. Não só a nossa demanda, como a demanda também dos pesquisadores com os quais a gente presta um tipo de parceria. Esse trabalho de fotografia, vocês, a partir dessa fotografia, vocês têm detectado alguns dados sobre desmatamento? Há essa ligação entre a fotografia e as informações que vocês têm daquele local? Sim, em algumas coisas. Na Ilha Grande, por exemplo, onde a gente tem um campus avançados da gente, né? Esse é um aspecto bastante interessante, que como a gente vai muitas vezes lá, a gente observa através da fotografia as mudanças na paisagem. E isso com o estudo, com a pesquisa que a gente realiza também em algumas áreas, a gente consegue observar algumas mudanças em função dessa alteração na paisagem, em termos de biodiversidade. Quais são as áreas quais são as espécies que vocês têm percebido que têm diminuído, né, a partir dessa análise fotográfica? Olha, uma coisa que desde criança eu venho observando, né, são os vagalumes. Hoje em dia é muito difícil você encontrar vagalume, né? Então, isso veio diminuindo ao longo do tempo. E outras espécies, outros organismos, a gente também percebe alguma diminuição. Mas isso é tudo uma cadeia, está tudo interrelacionado. Então fica difícil dizer para você que essa espécie sumiu, porque quando some vai sumindo assim num bloco um pouco maior, porque as coisas estão relacionadas. E nesse tempo, qual é o tamanho do inventário? Dá para a gente saber? Olha, nós temos, só eu devo ter um acervo agora de 150 mil fotos digitais relacionadas a temas ligados à natureza. Mas como eu não trabalho sozinho, se nós formos somar a contribuição de todos, o meu acervo com o acervo dos outros colaboradores que trabalham comigo, a gente deve ter em torno de umas 300 mil fotos, só relacionadas à questão ambiental. E como é que vocês irão disponibilizar essas fotografias? Vocês já estão disponibilizando? Isso fez parte desse projeto chamado Biodiversidade para Todos. A ideia é justamente disponibilizar essa informação para o público de uma forma geral. Então, isso já está disponível na internet, www.larangue.erj.br, onde é um site onde a gente disponibiliza não só as imagens da biodiversidade que a gente já tem, mas também informações técnicas.
mas são informações para um público em geral. A ideia é biodiversidade para todos. Então, procuramos colocar textos de forma a abranger o maior número possível de pessoas. Não são textos técnicos, são textos de informação. Eu queria saber como é que esse projeto ele pode fazer também um trabalho de educação ambiental. Vocês vão em escolas, fazem exposições com esse material? A ideia do projeto é levar a biodiversidade para todos. E uma das vertentes do projeto é justamente levar o material para as escolas. Só que eu não sou especialista em educação e nós lá nesse laboratório não fazemos educação ambiental propriamente dita. Então são os nossos parceiros de outros departamentos que fazem esse trabalho. A nossa parte é levar a informação visual e algum texto técnico e um texto informativo para as escolas. Para isso nós preparamos painéis com a média de 15 fotos cada painel de 1,5 por 1,5, aonde a gente leva para as escolas e procura extrair das crianças e das pessoas que vão assistir alguma informação, assim através de uma interação entre nós e as pessoas que estão assistindo. Para isso a gente forma monitores, os nossos próprios alunos vão às escolas também levar essas informações. Assim, eu imagino que não dá para separar a parte científica da arte, né? Porque a fotografia é uma arte, né? Sim. E vocês têm percebido, assim, revelação de talentos fotográficos em relação aos alunos que participam do projeto? Essa é uma pergunta interessante, né? Que a arte e ciência andam juntas. E um outro projeto que nós fomos contemplados também pela FAPERJ chamava-se Arte e Ciência das Formas e Padrões da Natureza, onde a gente procurou incentivar o interesse pela ciência através da arte. Então, nós contratamos na época um artista plástico e ele fazia a interpretação da imagem do ponto de vista artístico e nós dávamos a nossa informação científica. Então, foi uma coisa meio casada, arte e ciência. E diante disso, nós temos observado, sim, muitas pessoas têm tomado gosto pela fotografia, o que pode ser um problema para a gente, porque nós já tivemos alguns alunos que abandonaram a biologia, mesmo depois de formado, para se dedicar única e exclusivamente à fotografia. E para mim é um problema isso, não sei até que ponto, mas pode ser um problema. Tá bom, professor. Obrigada pela sua participação aqui no Repórter Ciência. Eu que agradeço a oportunidade de vocês e fico à disposição para quando vocês precisarem. Tá bom, obrigada. O Repórter Ciência fica por aqui. E para entrar em contato com a gente, é só escrever para repórterciência@gmail.com. Até a próxima!